Preciso te atualizar sobre Vanderlei Luxemburgo. O Luxa corre risco de demissão? E Mano Menezes, fica ou não no Internacional? Tudo isso e muito mais. Vou falar bastante sobre os números expressivos obtidos com o jogo entre Flamengo e Corinthians nesse domingo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. Tô colocando na tela vários jogos legais dessa segunda-feira com cara de domingo. Tem, por exemplo, no campeonato italiano Roma e Salernitana, vou de Roma. Tem ainda Empoli e Juventus, vou de Juventus. No campeonato inglês, destaque para Newcastle e Leicester. O Leicester correndo risco de rebaixamento, ainda assim vou no Newcastle. Para completar na NBA, jogo decisivo se o Lakers for derrotado pelo Denver, teremos o time de Nikola Jokic classificado de forma definitiva para a grande final da NBA. Isso sem falar em Cruzeiro e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Você já sabe, para se divertir na unha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Boa sorte! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Bora falar sobre os recordes obtidos com Flamengo e Corinthians. Vitória do Flamengo por 1-0 num jogo esquisitíssimo. O Flamengo não jogou nada, o Corinthians foi melhor do que o rubro-negro durante a maior parte da partida, desperdiçou inúmeras chances de gol. E a vitória rubro-negra se deu aos 48 do segundo tempo, um gol marcado pelo Léo Pereira, zagueiro que estava jogando de atacante e deveria ter sido substituído. É que na reta final do jogo, o Léo Pereira pediu para sair, ele estava sentindo uma lesão. O Sampaoli já havia feito as 3 substituições e pediu para que o Léo continuasse em campo só para quebrar um galho lá na frente. Aos 48 do segundo tempo, a bola foi levantada à área e o Léo Pereira, machucado, desviou de cabeça para garantir os 3 pontos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Preciso te contar sobre os recordes garantidos nesse jogo. O maior público do Campeonato Brasileiro de 2023 é justamente dessa partida no Maracanã. Foram 60.352 pagantes para um público total de 64.871. Até então o recorde era de São Paulo 4, Vasco 2 no último sábado, quando no Morumbi estiveram presentes 57.399 torcedores. Em relação à renda, jogo no Maraca também se tornou o número 1. Foram 3.600.000 reais de receita bruta, contra 3.300.000 do duelo entre São Paulo e Vasco no dia anterior. Queria arrematar para falar a respeito de audiência. Em São Paulo, o clássico das multidões reuniu 23 pontos de média, com picos de 27, o segundo lugar na TV aberta ficou com o SBT, que registrou 6 pontos de média. No Rio de Janeiro, números melhores. Flamengo e Corinthians tiveram 28 pontos de média, com picos de 32, o SBT na segunda colocação, com apenas 4 pontos. Hora de falar sobre o futuro de Mano Menezes, que não foi demitido mesmo depois da derrota por 3-1 para o Grêmio. O tricolor gaúcho chegou a abrir 3-0. Foi a 5ª derrota consecutiva do Inter, que não vence as 6 partidas. No vestiário, o William Thomas, que é o diretor de futebol do Internacional, saiu pela tangente. Ele não cravou a permanência do Mano, mas também não admitiu sua saída. Vai haver uma reunião nessa segunda-feira entre o presidente Alessandro Barcelos, o William Thomas e demais dirigentes para definir se o Mano fica ou não. Tem confronto nessa semana contra o Metropolitanos na Venezuela, jogo absolutamente decisivo pro Colorado, que vive uma fase horrorosa. Cheguei a falar sobre as 5 derrotas consecutivas, certo? O time é hoje o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, só 7 pontos conquistados, 2 de vantagem em relação ao Corinthians, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Mano foi perguntado a respeito do seu futuro, situação absolutamente embaraçosa, vergonhosa. Ele dizendo que o William Thomas havia o garantido, o repórter dizendo que não era bem isso, enfim, um caos total. Se o Mano Menezes for demitido, a tendência é que ele fique pouco tempo desempregado. Afinal de contas, o Corinthians namora a possibilidade de contratá-lo há bastante tempo. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola desse domingo é se Luxemburgo pode ser demitido. Afinal de contas, com a derrota para o Flamengo por 1-0 nesse domingo, Luxa atingiu 11% de aproveitamento depois das 6 primeiras partidas, são 2 empates e 4 derrotas, situação catastrófica. O Corinthians segue na zona do rebaixamento com apenas 5 pontos na 17ª colocação, ainda pode ser ultrapassado pelo Cuiabá. Nessa segunda-feira o Cuiabá visita o Cruzeiro.
Mas dá para cravar para vocês que Vanderlei Luxemburgo não será demitido, pelo menos até o confronto de quarta-feira contra o Argentinos Júnior na Argentina. O Corinthians gostou da forma como o time se comportou. Ouvi de um dirigente importante do Timão que a impressão deixada foi das melhores, apesar da frustração com a derrota. De fato, o Corinthians mereceu um resultado melhor. O Yuri Alberto perdeu 2 chances, enfim, foram várias as oportunidades. O Corinthians sempre pareceu mais perto de vencer do que o contrário, faltou pontaria. E a diretoria entende que o Luxemburgo tem mérito em encontrar soluções como, por exemplo, do Paulinho na função de primeiro volante, o time mais jovem com o Adson espetado pelo lado direito, Bruno Mendes como uma boa alternativa para a ausência do Fagner, enfim, sobraram bons pontos. Só que o Luxemburgo continua precisando de resultados de forma urgente, a começar por essa quarta-feira. Se o Corinthians perder para o Argentinos Júnior, praticamente vai dar adeus a chance de classificação na Libertadores da América e a situação para ele fica muito complicada. Especialmente porque no final de semana o confronto é contra o Fluminense na Neoquímica Arena. E aí, em caso de um novo tropeço, aí sim, Vanderlei Luxemburgo tem enorme chance de ser dispensado bem antes de completar os 90 dias de experiência.